pessoal, nesse vídeo eu vou responder a sua dúvida sobre a ação direta de inconstitucionalidade que está sendo julgada perante o Supremo Tribunal Federal sobre o reajuste do fundo de garantia. E ainda mais, eu vou explicar para você se vale a pena ou não você ajuizar uma ação judicial cobrando diferenças desse reajuste. Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e de ativar o sininho e se inscrever no meu canal, para que você seja avisado tão logo eu publique novas dicas aqui sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Vamos lá, pessoal. Primeiro a explicação sobre essa ação direta de inconstitucionalidade. Presta muita atenção. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ele foi criado em 1966 como uma poupança para o trabalhador. E, sendo uma poupança, ele é um direito de propriedade. E o direito de propriedade é previsto e garantido pela Constituição no artigo 5º da própria Constituição Federal, ok? Então, de acordo com a Lei 8.036 de 90, que é a lei que define o Fundo de Garantia no Brasil, e o seu decreto regulamentador, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele é atualizado monetariamente e, além disso, ele tem um rendimento, e esse rendimento é de 3% ao ano. A grande discussão perante o Supremo Tribunal Federal é sobre o índice de atualização monetária. De acordo com a legislação do Fundo de Garantia, o índice utilizado para atualizar monetariamente o seu Fundo de Garantia é o índice TR, conhecido como taxa referencial. O grande problema é que de 1999 até 2017, esse índice TR ele rendeu menos do que a própria inflação. Portanto, na realidade, no frigir dos ovos, o dinheiro do trabalhador depositado na conta vinculada do Fundo de Garantia perante a Caixa Econômica Federal, ele acabou perdendo o poder de compra. Ele perdeu o valor real desse número. Portanto, o trabalhador acabou sendo afetado no seu direito de propriedade. E de 2017 para cá, o índice TR está zerado com relação à inflação. Ou seja, o índice TR não consegue, desde 1999, acompanhar a inflação e, consequentemente, o trabalhador perdendo o poder de compra do seu fundo de garantia. Por causa disso, em 2014, o Partido da Solidariedade ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal que está em tramitação. E o Supremo Tribunal Federal acabou de retirar de pauta o julgamento sobre esse assunto. Então, vamos agora à explicação sobre se vale a pena ou não você entrar com a ação judicial. E a partir de agora, são apenas deduções. Ficou claro? Então agora você já entendeu qual é o assunto que está sendo tratado e por que isso gerou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. Agora, vamos às deduções. Muito provavelmente, o Supremo Tribunal Federal declarará inconstitucional o índice TR. Por que achamos isso? Nós, operadores do direito, advogados e juristas, por que fizemos essa dedução? Porque, recentemente, nesse ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal também enfrentou o mesmo questionamento, porém perante a Justiça do Trabalho. A discussão era o crédito trabalhista. Na CLT, a CLT determina que os créditos trabalhistas perante uma ação judicial na Justiça do Trabalho ele tem que ser atualizado monetariamente pelo índice TR, o mesmo índice. E passou a ter uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o índice TR acaba prejudicando o crédito trabalhista do trabalhador. O trabalhador acaba perdendo dinheiro se aquele crédito dele for atualizado pelo índice TR. E nessa ação, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a aplicabilidade do índice TR para reajustar, para atualizar monetariamente os créditos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho. No lugar do índice TR, nessa ação, o Supremo Tribunal Federal aplicou o IPCA-E, que é um índice divulgado pelo IBGE e tem como base a inflação. Então, por causa dessa recente decisão do Supremo, muito provavelmente, nessa ação sobre a discussão do índice TR para atualizar monetariamente o fundo de garantia, provavelmente o Supremo continuará na mesma linha. O Supremo declarará inconstitucional o índice TR
para reajustar os valores depositados no fundo de garantia. E muito provavelmente, acompanhando a sua linha de raciocínio, a sua linha jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente, colocará no lugar do índice TR o IPCA-E. Ou também o Supremo pode colocar no lugar do índice TR o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que também tem como base a inflação anual no Brasil. Aí vem a segunda pergunta: vale a pena eu ajuizar a ação judicial e por que dessa correria? Quando o Supremo for decidir definitivamente sobre esse assunto, sobre o índice de reajuste a ser aplicado no fundo de garantia, se o Supremo declarar inconstitucional a aplicabilidade do índice TR, isso gerará um impacto para os cofres públicos no valor aproximado de 300 bilhões de reais. E esse impacto é diretamente perante a Caixa Econômica Federal, porque desde 1990 a Caixa Econômica Federal centraliza todas as contas dos fundos de garantia de todos os trabalhadores no Brasil. Então, por causa do impacto muito grande financeiramente para os cofres públicos e para o governo, muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal, na hora de decidir sobre a inconstitucionalidade do índice TR para reajustar os saldos do fundo de garantia, o Supremo, muito provavelmente, modulará os efeitos. Ele vai dizer o seguinte: olha, só terá direito à diferença do reajuste do fundo de garantia os trabalhadores que ajuizarem ações até o dia do julgamento desse processo. Trabalhadores que ajuizarem ações após o julgamento desse processo não terão a diferença do reajuste. Então, por isso da correria e por isso da necessidade de você procurar um advogado especialista em direito do trabalho e, o mais importante, procure um contador de sua confiança, porque para você ajuizar a ação, você precisará apresentar uma planilha de cálculo. E nessa planilha de cálculo, você vai demonstrar ao juiz a diferença que é devida a você, trabalhador que possua um saldo no fundo de garantia. Você demonstrará a diferença de quanto que o seu fundo de garantia foi reajustado pelo índice TR e quanto que o seu fundo de garantia seria reajustado aplicando o INPC ou o IPCA-E. Aí, demonstrando essa diferença em uma planilha de cálculo, essa diferença você vai pleitear perante a ação judicial. Lembrando que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal em 2014, você, trabalhador, só pode cobrar a diferença do seu fundo de garantia dos últimos 5 anos. Portanto, se estamos no ano de 2021, você só pode cobrar a diferença até 2016. De 2016 para cá, você não terá direito de exigir essa diferença, porque incidirá a prescrição, ok? Então, a grande correria de se ajuizar a ação é você ajuizar a ação antes do Supremo decidir. Porque se ele modular os efeitos, você estará garantido, porque a sua ação judicial já foi ajuizada. Mas antes de ajuizar a ação judicial, procure 2 profissionais, um advogado especialista em direito do trabalho e um contador, para que ele elabore uma planilha de cálculo demonstrando contabilmente a diferença do reajuste do seu fundo de garantia pelo índice TR e o reajuste do seu fundo de garantia pelo INPC ou IPCA-E. Ficou claro para vocês, meus amores? Então, um grande beijo, um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!